Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador da Escola de Teologia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para começar mais uma aula do nível Master. A aula de hoje será a aula de número 11 do módulo 1. E o tema que nós estamos estudando, a disciplina que nós estamos estudando, é acerca dos livros poéticos. Na semana passada eu falei com vocês a respeito do livro de Jó. E hoje eu quero falar sobre o livro dos Salmos. Esse livro que é um dos livros mais lidos da Bíblia, mais populares da Bíblia, é um livro que está literalmente na língua do povo. Afinal, é um livro que inspira a maioria das canções que o mundo inteiro canta, que o cristianismo inteiro canta. Vai ser uma aula brilhante, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te bendigo por cada aluno, por cada aluna que o Senhor me confiou para poder compartilhar, para poder ensinar a tua palavra. Porque como disse o salmista, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Meu Deus, que a tua palavra agora venha nos ensinar, que possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor através do ensino, através da leitura, da meditação na tua santa palavra. Eu oro, meu Deus, para que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas do Antigo Testamento, que inspirou os escritores da santa palavra de Deus, que esse mesmo Espírito venha agora me capacitar para ensinar e capacitar esta pessoa para entender a tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, vamos começar a nossa aula. Eu estou aqui com a minha Bíblia, porque aula de Bíblia que não tem Bíblia não é aula, né? Então você pegue aí a palavra de Deus e você vai precisar também para a aula de hoje de uma apostila como essa aqui, olha. Apostila do nível Master, módulo 1, aula 11, livro dos Salmos. Se você já recebeu essa apostila aí no seu WhatsApp, excelente, pegue ela agora. E se você não tem essa apostila, mande uma mensagem aí para esse número de WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela e solicite. Escreva aí, eu quero a apostila da aula 11 do nível Master. E nós vamos enviar para você gratuitamente. Lembrando que esse curso de teologia é gratuito, você não vai pagar nada para participar destas aulas. No entanto, é um grupo fechado de pessoas que vão participar, apenas aqueles que realmente estão inscritos na escola de teologia. Por isso, é vedada a autorização para que você saia compartilhando, espalhando esse vídeo. Não, esse é um vídeo que foi gravado exclusivamente para alunos da escola de teologia. Eu quero começar a aula de hoje lendo o Salmo 19, verso 14, que diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Esse é um dos lindos salmos de Davi que ele escreveu para o cantor. Ele escreveu para que esse salmo fosse entoado na congregação dos cristãos. Bem, vamos ler na apostila aqui um pouco sobre esse conteúdo dos salmos. Os salmos foram compostos para serem acompanhados por instrumentos musicais e serviam como o inário do templo e guia devocional do povo judeu. Eu não sei se você conhece a igreja Assembleia de Deus.
A Assembleia de Deus é uma das igrejas evangélicas brasileiras mais antigas, que já tem mais de 100 anos no Brasil. Então, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja muito importante para o Evangelho no Brasil. E por que eu estou citando a Assembleia de Deus? Porque os cristãos da Igreja Assembleia de Deus, não é só a Assembleia não, mas outras também, eles têm um inário próprio, um inário que eles chamam de harpa cristã. Pois é, a harpa cristã é o inário dos assembleianos, né? E se você for a uma loja evangélica da Assembleia de Deus, é muito provável que você já vai encontrar lá uma Bíblia que já vem com a harpa cristã embutida. Lá no final da Bíblia já está lá os louvores. Então, o que é o livro dos Salmos? O livro dos Salmos, também chamado de louvores, era exatamente como a harpa cristã. Era um inário que estava ali à disposição do povo judeu, que deveria servir para o povo cantar. Então, aquilo que a gente lê nos Salmos, os judeus cantavam. Tanto é verdade que os compositores da música cristã brasileira, da música cristã americana, da música cristã australiana, e vários cantores e compositores evangélicos do mundo todo se inspiram nos Salmos para compor canções. Ou seja, a letra já está lá, né? É só colocar uma melodia, fazer uma adaptação de acordo com o ritmo e cantar. Então, olha como Deus é lindo e maravilhoso. Ele nos proporcionou na Bíblia um inário, um livro para que a gente pudesse cantar em honra ao seu nome. O livro dos Salmos é um dos mais conhecidos e usados de toda a Bíblia. Não é difícil você encontrar uma casa onde tem ali um quadro na sala, e na sala da casa o quadro está dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? Salmo 91. Não é difícil você andar pelas ruas da cidade e encontrar por aí algum caminhão ou algum carro com os escritos no para-brisa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. É muito comum as pessoas, quando vão dormir, dizerem: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo de número 4. Então, a Bíblia está repleta de salmos que são super populares. Tem muita gente que não sabe nada da Bíblia, mas conhece os salmos, pelo menos uma parte deles. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Voltando à apostila. Seus escritos ou canções falam a respeito de diversos assuntos. É impressionante como o livro dos Salmos é abrangente. Você lê o livro dos Salmos, você vê falar da criação do mundo. Pastor, criação no livro dos Salmos? Pois é. Você abre no livro dos Salmos, que está no meio da Bíblia, e você verá salmos que falam da criação. Você vai ver salmos que falam do período patriarcal, da época lá do Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ver salmos que falam da época teocrática, que era quando Deus governava sobre o povo, da época monárquica, que era quando Davi governava, quando Saul governava, quando Salomão governava. Você vai ver no livro dos Salmos falando do exílio, quando o povo de Israel foi enviado lá para a terra estrangeira da Babilônia, e lá ficou preso por alguns tempos. Tem salmos que falam disso. Tem salmos que falam do período pós-exílico, por exemplo, o Salmo 126, que eu acho lindo, que fala sobre quando o povo de Israel voltou do cativeiro, estavam como quem sonha, de tão alegres que estavam. Então, o livro dos Salmos, ele passeia por todas as épocas. Por isso que é gostoso de ler o livro dos Salmos, porque ele não é um livro que fala de uma época só, ele é um livro que abrange vários períodos da Bíblia. No livro dos Salmos existem vários temas. Ele não é um livro de uma temática única, tem vários temas lá. No livro dos Salmos, olha,
você vê falando de exultação, você vê falando de guerra, vê falando de paz, de adoração, de juízo, de profecias messiânicas, você ouve falar de louvor, de lamento. Então é um livro completo. Quem escreveu o livro dos Salmos? Bem, o Salmo tem 150 números. Deixa eu te dar uma curiosidade sobre o livro dos Salmos. Em se tratando de Salmos, a gente não usa a terminologia de capítulos e nem de versículos. Por que não? O correto não é você se referir a Salmo capítulo tal, versículo tal. Por quê? Porque ele não é um livro como os outros, ele é um inário. Então, por ele ser um inário, a gente sempre que vai se referir ao Salmo, a gente diz Salmo de número tal, verso tal, que tem mais a ver com música do que com os outros livros que falam de profecia, por exemplo. Bem, um livro de 150 capítulos, que não foi escrito por uma única pessoa, obviamente. Quem escreveu os Salmos? Se eu perguntar para você agora, me cite aí o nome de um dos autores do livro dos Salmos, quem poderia citar algum aí? Quem? Aproveita que a aula é em vídeo, né? Porque se não fosse em vídeo eu ia te pegar agora. Pois é, mas com certeza você está lembrando de quem? Davi. Quem falou de Davi aí? Levanta a mão, levanta. Deixa eu ver. Levantou a mão ali, ó. Você que levantou a mão dizendo que Davi foi um dos autores dos Salmos, parabéns, você acertou. 50% do livro dos Salmos foi composto por Davi. Ou seja, de 150 salmos, metade deles foi escrito por Davi. Então você vê que Davi, ele realmente era um músico excelente, hein? A gente tem hoje na música popular brasileira cantores que se consagraram com um único sucesso, cantores de uma música só, sabe? Gente que faz sucesso hoje na internet e que canta uma música só e não vira o disco. Se ele der um show, é 2 horas cantando a mesma música, ou então ele vai ter que cantar a música de outros. Falta inspiração para os compositores da nossa época. Mas Davi não, Davi ele era um homem inspirado. As composições de Davi fluíam em vários momentos. Davi compunha quando estava feliz, compunha quando estava triste, compunha quando estava cantando, compunha quando estava chorando, compunha quando estava com a sua alma alegre, cheia da presença de Deus, e compunha quando estava com a sua alma triste e angustiada pelos mais diversos problemas da vida. Então Davi foi um compositor e um músico por excelência. Se você for ler lá no início da história de Davi, você vai ver que pouco depois que Davi venceu Golias, ele ficou conhecido, né? Ele era até então garoto anônimo, mas depois que ele derrotou Golias, ele ficou conhecido. E aí, quando o rei Saul estava perturbado por demônios, sugeriram a ele que lhe trouxessem um músico que tocasse bem, para que ele pudesse se sentir melhor. E quem é que veio tocar para o rei? Quem? Davi. Davi tocava a harpa, e diz a palavra que quando ele tocava, o espírito imundo que estava atormentando Saul se ausentava. Tamanha era a unção que havia no louvor de Davi. Não é à toa que até hoje a gente lê os salmos de Davi, a gente sente a unção de Deus. Os salmos de Davi, eu que sou um pregador da palavra, eu sinto isso na igreja. Quando eu leio um salmo de Davi, eu nem preciso pedir à igreja para glorificar, e nem preciso fazer esforço para envolver a igreja com a unção de Deus, basta ler e a unção flui naturalmente. Se Davi escreveu 50% dos salmos, quem escreveu o restante? A apostila diz aqui que os demais salmos foram compostos por Moisés, Asaf, esse Asaf que era um dos principais líderes de louvor lá de Israel, os filhos de Corá, tem um salmo de Salomão, tem um salmo de Etã, enfim, esses homens todos escreveram salmos, mas nenhum deles na mesma proporcionalidade que Davi.
Eu vou informar para vocês aqui na apostila quais foram os salmos de Davi, apesar de que, dependendo da sua Bíblia, se a sua Bíblia for igual à minha, no título do salmo já está a indicação que o salmo é de Davi. O Salmo 19, que foi onde eu comecei a ler, já está escrito aqui, ó, Salmo de Davi para o cantor Mor. Você sabe o que significa esse termo Mor, né? Mor significa chefe. Então, quando diz Salmo de Davi para o cantor Mor, era um salmo que Davi compôs para o cantor-chefe, para o líder do canto em Israel, para que fosse entoado esse louvor na igreja. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar quais são os salmos de Davi. Leia aí na sua apostila, olha. Os salmos atribuídos a Davi são do 3 ao 9, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 11 ao 32, do 34 ao 41, o 51, o 65, do 51 até o 65, do 68 ao 70, o Salmo 86, o Salmo 101, o Salmo 103, do Salmo 108 ao 110, também é de Davi, o 122, o 124, o 131, o 133 e do 138 ao 145. O Novo Testamento revela que 2 salmos conhecidos como anônimos, na verdade também eram de Davi. Então, você vai ter 2 salmos aqui, que é o Salmo 2 e o Salmo 95, que o pessoal do Antigo Testamento não sabia dizer quem era o autor, mas aí veio o Novo Testamento e explicou que esses salmos também eram de Davi. Atos 4, 25, olha o que diz aqui. Abre a Bíblia aí. Atos capítulo 4, verso 25. Você sabe que quando o Novo Testamento cita o Antigo, é uma forma de autenticar aquilo que foi escrito. Atos 4, 25 diz assim, ó, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Pois bem, quando você abre a sua Bíblia lá no livro dos Salmos e lê isso no Salmo 2, não tem a informação lá de que é de Davi, mas aqui no Novo Testamento tem essa informação. Mesma coisa a gente vai ler também, olha, em Hebreus capítulo 4, verso 7. Hebreus 4, 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os salmos falam muito a respeito do Messias. Quem é o Messias, gente? Quem é? Jesus Cristo. Os salmos falam muito do Messias. Vamos ver o comentário do Evangelho Reunido na página 315, a respeito das citações messiânicas no livro dos Salmos. Leia na apostila comigo. Então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Este grande dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com a multidão se regozijando e clamando, Hosana, estava detalhadamente descrito no livro dos Salmos, que apresenta o mistério de mostrá-lo simultaneamente como vítima de sacrifício e Deus. A profecia, escrita muitos séculos antes, choca pela clareza dos detalhes. Olha o que diz o Salmo 118, Salmo 118, verso 24 ao 28. Diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz.
Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Isso aqui está no Salmo 118, e qualquer pessoa, não precisa nem ser aluno do nível master não, qualquer leigo da Bíblia, quando lê isso aqui, percebe que está citando o Messias. Mas como que o salmista podia imaginar que aquilo que ele estava escrevendo estaria descrevendo uma pessoa que nasceria séculos e séculos depois? É aí que entra o Espírito Santo de Deus, inspirando quem escreve. O salmista que escreveu o Salmo 118 não conheceu o Messias, não viveu na época do Messias, viveu centenas e centenas de anos antes. Mas quando ele compôs sob a inspiração, sob a direção do Espírito Santo de Deus. É por essas e outras que a gente acredita que a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, não é um livro comum, mas é sim a preciosa palavra de Deus. Olha outra citação aqui. Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe quando Jesus ressuscitou, que ele estava indo a caminho de Emaús, e ele encontrou 2 discípulos e foi caminhando com eles? Já leu isso lá em Lucas 24? Os 2 discípulos caminharam 11 quilômetros com Jesus, do lado aqui, ó, lado a lado, conversando com ele, e não se deram conta de que era Jesus. Quando acabou a jornada, eles chegaram em Emaús, convidaram aquele homem estranho para entrar na casa deles, porque já era tarde. E o judeu tem esse costume, o judeu é muito hospitaleiro, né? Gosta muito de hospedar as pessoas e tratar bem. E aí eles convidaram aquele estranho peregrino para passar a noite com eles. E sabe em que momento que eles perceberam que estavam diante de Jesus? Foi no momento da ceia, quando o Senhor Jesus pegou o pão e levantou e partiu. Aquela cena de Jesus partindo do pão era uma coisa que eles nunca iriam esquecer. Foi só aí que eles acordaram. Aí Jesus deu uma bronca naqueles homens, mas deu um esculacho neles que a gente lê e fica até com dó. Jesus disse para eles: ó, nécios e tardos de coração, ignorantes, porque nécio é isso, é ignorante. E foi Jesus que chamou, hein? Estava bravo. Como é que vocês não conseguem entender as coisas que de mim estavam escritas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Aí Jesus falou que nos salmos estava anunciado o que iria acontecer com ele. Gente, se você ler o Salmo 22, todo mundo conhece muito bem o 23, eu queria que você lesse o Salmo 22. Você vai ficar tão impressionado com o que está escrito no Salmo 22, que você vai ter até a impressão de que quem escreveu o Salmo 22 deve ter sido o apóstolo João, que estava lá ao pé da cruz assistindo tudo e foi lá e escreveu o Salmo 22. É até difícil de acreditar que o Salmo 22 foi composto anos e anos, centenas de anos antes de Cristo. Então é realmente impressionante. Os Salmos são formados por 5 livros. Opa, pega aí essa informação, hein? Os Salmos são formados por 5 livros. Ou seja, é uma forma de dividir, né? São 5 divisões. O livro 1 dos Salmos, o livro 1 vai do 1 ao 41. O livro 2, do 42 até o 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106. E o livro 5, do 107 ao 50. Como existe salmo escrito por Moisés, que é o Salmo 90, e há também salmos escritos por Asaf, os 50, do 73 até o 83 são todos do Asaf, e por Salomão, que é o Salmo 72 e o 127,
Os salmos demoraram aproximadamente 1000 anos para serem finalizados. Então, olha só que coisa interessante, 1000 anos, do primeiro até o último. Então, o livro dos Salmos ele tem uma abrangência de tempo muito grande. O livro dos Salmos foi sendo coletado gradualmente, não recebendo uma denominação inicial por causa da diversidade do material. Chegou a ser conhecido como Sefer Tehillim, ou o livro dos louvores, pelo fato de quase todos os salmos terem alguma nota sobre o louvor a Deus. A Septuaginta, você lembra o que é a Septuaginta, né? Aquela tradução dos 70 escribas. Então vamos lá, a Septuaginta utiliza a palavra grega psalmone como título deste livro, indicando poesia cantada com o acompanhamento de instrumentos musicais. Ela também o chama de psalterium, coletânea de canções, e essa palavra é a origem do termo saltério. O título latino, lá na Vulgata Latina, né? Aquela tradução lá do São Jerônimo, o título latino é Liber Psalmorum, o livro dos salmos. Os salmos cobrem um período bastante abrangente, indo de Moisés até Neemias. Olha só a quantidade de tempo de Moisés. Em que época que Moisés nasceu? Em que época? Moisés nasceu lá no Êxodo, certo? Lá na escravidão do povo de Israel no Egito. Em que época viveu Neemias? Neemias viveu na era pós-exílica. Olha quanto tempo tem entre Moisés e Neemias. Então, é o que eu te falei, dos 1000 anos de uma ponta na outra. Por causa da sua amplitude cronológica e temática, os salmos foram escritos para audiências distintas sob diversas condições. Não há dúvidas de que os salmos são de uma beleza incontestável. É por isso que está na boca do povo. É um dos livros mais bonitos da Bíblia, é o Salmo. Falam da criação do universo, do relacionamento entre Deus e o ser humano, da relação entre os próprios seres humanos, demonstrando pessoas de todos os tipos nas mais variadas circunstâncias. O livro dos Salmos trata das verdades espirituais, do Messias, da maneira de adorar e servir a Deus. Enfim, os Salmos abrangem os mais diversos temas. Quer melhorar a tua comunhão com Deus? Quer. Quer saber como ser um cristão que agrada a Deus? Quer. Quer fazer isso de uma forma simples e fácil? Leia os Salmos. Todo dia. Pérolas para a sua vida diária. Medite no livro dos Salmos. Eu já li o livro dos Salmos não sei quantas vezes, mas todas as vezes que eu leio, eu sinto Deus me ensinando algo novo, eu sinto o Espírito Santo ministrando algo novo para a minha vida. Se alguém me disser assim, pastor, por qual livro da Bíblia o senhor acha que eu devo começar a minha leitura? Você quer começar pelos Salmos? Fará muito bem. Não é porque o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que obrigatoriamente você tem que começar por ele, né? O livro dos Salmos é um excelente devocional. Vamos ver o comentário de Wiersbe, página 86. Antes de tudo, os Salmos se referem a Deus e ao seu relacionamento com sua criação, as nações do mundo, Israel e seu povo fiel. Ele é considerado um Deus poderoso e ao mesmo tempo um Pai bondoso, um Deus que cumpre as suas promessas e que cuida de seu povo com amor. Os Salmos também revelam o coração daqueles que o seguem, sua fé e suas dúvidas, suas vitórias e fracassos, suas esperanças de um futuro glorioso prometido por Deus. No livro de Salmos encontramos o Deus da criação e aprendemos verdades espirituais por meio das aves e das feras, das montanhas e desertos, do brilho do sol e da chuva, do trigo e do restolho, das árvores e das flores. Os Salmos nos ensinam a buscar a Deus de todo o coração, a dizer-lhe a verdade, a compartilhar com Ele todas as coisas e a adorá-lo simplesmente por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele dá.
Os salmos mostram como aceitar as tribulações e transformá-las em vitórias. E quando falhamos, ensinam como nos arrependermos e recebermos o perdão bondoso de Deus. O Deus descrito no livro de Salmos é tanto transcendente quanto imanente. Encontra-se nas mais distantes alturas e ao mesmo tempo está presente pessoalmente conosco em nossa jornada de peregrinos. Ele é o Altíssimo e o Emanuel, o Deus conosco. O livro dos Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Está aí uma informação que você nunca mais pode esquecer. Marca isso na sua apostila. Se cair lá na prova, qual é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento? Qual é? Salmos. O próprio Senhor Jesus citou várias vezes o livro dos Salmos. Por exemplo, em Lucas capítulo 20, versículo 42, Jesus citou o Salmo 110, verso 1. Então eu quero que você faça o seguinte, olha, quero que você pegue aí a sua Bíblia, tá? Abra em Lucas capítulo 20, versículo 42, certo? Eu não sei se a sua Bíblia é igual à minha nesse sentido, mas olha, tem algumas Bíblias, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ó, tem algumas Bíblias aqui, ó. Você está vendo essa letrinha bem pequenininha aqui? Tá vendo? Tem gente que já viu isso aqui na Bíblia 1 milhão de vezes, não sabe o que é. Isso aqui chama-se referências cruzadas. Quando você lê o Salmo 42, Lucas 20, verso 42, o texto diz assim, ó: visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aí tem um P, bem pequenininho aqui, ó. O que esse P significa? Por que esse P está aqui? Você vai descer aqui, olha, essa Bíblia que eu estou usando tem aqui no meio, outras tem aqui embaixo. Eu vou procurar aqui o versículo 42 e vou procurar essa letrinha P, ó, vamos aqui, 20:42, letra P. Aí a Bíblia já está me dizendo, ó, qual que é a citação? Salmo 110, verso 1. Aprendeu? Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e no meio do versículo, do lado de uma palavra, tiver uma letrinha pequenininha, aquela letrinha está te dando a dica de um outro versículo que você precisa ler, que conversa com esse que você acabou de ler. Então em Lucas 20:42, Jesus está citando o Salmo 110. Em Mateus 27:46, Jesus vai citar o Salmo 22, verso 1. O que é que ele disse lá no Salmo 27:46? Deixa eu ler para você. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus acabou de dizer aqui está lá no Salmo 22, verso 1. Então Jesus citou até no último momento ali os Salmos. Lá em Atos capítulo 1, verso 20, o apóstolo Pedro citou os Salmos. Vamos lá, Atos capítulo 1, verso 20. É Pedro que está falando isso aqui. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui eles estão falando sobre a necessidade de levantar um outro apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. E para confirmar a necessidade disso, eles citaram o Salmo. Que Salmo que eles citaram? O Salmo 69, verso 25. Paulo, em suas cartas, também citou a importância dos salmos, no sentido de adoração a Deus. Você pode ler Efésios 5:19,
E você vai ver Paulo citando o livro de Salmos nas suas cartas às igrejas. Efésios 5,19 diz assim, olha: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, aqui ele está incentivando, né? Ele está dizendo para o povo: gente, vocês querem ter uma vida espiritual plena, vocês querem ter comunhão com Deus? Fiquem entre vocês falando sobre os salmos, salmodiando, cantando os salmos, porque isso vai ajudar vocês a ter comunhão com Deus. Há muitas classificações e divisões do livro dos Salmos. Vejamos o que diz Myers na página 204 do seu livro. O livro dos Salmos é sem dúvida o mais querido do Antigo Testamento. Alguém o denominou como o ouro puro da experiência cristã. Examine qualquer um dos salmos e você achará um tesouro. Cada salmo é uma expressão direta da consciência que a alma tem de Deus. O livro dos Salmos está cheio de Cristo, descreve todo o curso do seu sofrimento e morte. Sua função profética encontra-se em Salmo 22. Sua função sacerdotal no Salmo 40, versos 6 ao 8, 22, 49, 110. Sua função real em Salmo 2, 21, 45, 72. Seu sofrimento, Salmo 22, Salmo 69. Sua ressurreição, Salmo 16. Outra classificação muito útil é a que pode ser feita de acordo com os assuntos de cada salmo. Então o livro dos Salmos, ele tanto fala de Cristo em todos os aspectos da sua vida, como o livro dos Salmos também ele traz instruções, salmos que falam de instrução, ó, Salmo 1, Salmo 19, Salmo 39, salmos de louvor, falam especificamente sobre louvor, 8, 29, 93, Salmo 100. Quem não conhece o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Isso na época, década de 90, né? Isso aí era um louvor que, se não cantasse esse louvor, é porque não era culto naquele dia, porque todo dia cantava. Quer ver outro aqui, outro assunto? Ações de graças, o Salmo 30, Salmo 65, Salmo 103, Salmo 107, Salmo 116, eu gosto muito do Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito, está no Salmo 116, verso 12. Salmos de confissão. O que é a confissão? É o pecador assumindo que errou. A gente tem salmos de confissão, o 6, o 32, o 38, o 51, quem que não conhece o Salmo 51, né? Aquele que Davi compôs, falando do seu pecado, se arrependendo. O Salmo 102, 130, 143. Tem salmos da Bíblia que falam de confiança. Salmo 3, Salmo 27. Gente, o Salmo 27 é maravilhoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo de confiança, é salmo que você lê quando você está na depressão, na tristeza, na angústia, você fica cheio de fé, uma vitamina para a alma. Salmo 31, Salmo 46, Salmo 56, Salmo 62, Salmo 86, tudo salmos de confiança. Nessa época de pandemia, enche a tua cabeça e o teu coração desses textos de confiança. Quer ver o que mais aqui? Salmos de angústia. Eu disse para você que Davi não compunha só quando estava feliz, compunha quando estava triste também. Salmo 4, Salmo 13, Salmo 55, Salmo 64, Salmo 88. Salmos de aspiração. O que é aspiração? Quando você deseja algo, né? 42, 63, 80, 84, 137. A Bíblia tem salmos históricos, que é o Salmo 78, 105, 106. Salmos proféticos, tem muitos. 2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118. Eu vou até beber uma água agora, deu até sede. Além dessa classificação de Myers, existem várias outras. Olha como o livro de Salmos é rico. Por exemplo, Silva entende que a área mais comum deva ser os salmos didáticos.
Quais são os salmos didáticos? É aqueles que foram escritos visando ensinar alguma coisa. E salmos didáticos é o primeiro, o Salmo 15, o Salmo 50, o Salmo 94. Salmos de gratidão, Salmo 30, 75, 105, 106, 146. Salmos históricos, 78, 81, 106, 114, 137. Salmos imprecatórios, 35, 58, 59, 109. Salmos da lei, 14, 19, 119. Salmos messiânicos, 2, 11, 22, 23, 24, 45, 50, 69, 72, 96, 102, 110, 118. Salmos da natureza, 8, 29, 104. Salmos penitentes, 6, 38, 51, 102. Salmos da peregrinação, 12, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 132, 134 e salmos de súplica, que é o 5, 17, 71 e 86. Então você vê que cada teólogo tem uma visão sobre os salmos, mas todos concordam que ele é um livro riquíssimo e de muitas divisões. Aqui a gente tem um outro teólogo, o Reg, entende que a classificação deve ser feita também em 10 categorias. Mas, segundo esse teólogo, da seguinte forma o salmo deve ser dividido. Primeiro, salmos de lamentação individual. 3, 7, 12, 13, 22, 25, 28, 35, 38, 40, 42, 43, 51, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 e 143. Para ele, esses são os salmos de lamentação individual. Salmos de lamentação coletiva, o salmista chorando por todo Israel. Aí você tem os salmos 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90 e 123. Salmos de gratidão individual, o próprio salmista expressando o seu amor e sua gratidão. 18, 30, 32, 34, 40, 41, 66, 106, 116, 138. Salmos de gratidão coletiva, 124, 129. Salmos de louvor generalizado, 8, 19, 29, 133, 103, 104, 139, 148 e 150. Salmos de louvor específico, ou seja, é o salmista louvando a Deus por uma razão específica, por algum motivo específico, que é o Salmo 33, 36, 105, 111, 113, 117, 135, 136, 146, 147. Salmos de entronização, 47, 93, 96, 99. Salmos de canções de peregrinação, 43, 46, 48, 76, 84, 87 e do 120 até o 134, salmos de canções de peregrinação. Salmos reais, tem a ver com o rei, com a monarquia. Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144. Salmos didáticos e de sabedoria, 1, 37 e o 119. Gente, o Salmo 119 é fenomenal. Você precisa tomar coragem e ler o Salmo 119. Eu sei que ele é longo, é grande, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Eu me lembro de um dia um pastor que já era muito experiente, deu um conselho para um pastor novato, falou assim: meu filho, se um dia você estiver pregando e faltar mensagem, leia o Salmo 119 e faça um comentário, com certeza você vai conseguir pregar o tempo necessário. Então fica a dica aí para alguém que estiver pregando, né? Tiver sem mensagem no dia, gente, vamos meditar aqui na palavra, pronto, Salmo 119, vai lendo e comentando rapidinho, dá 1 hora. Um dos salmos messiânicos mais conhecidos
a respeito da crucificação do Senhor Jesus é o Salmo 22. E o pastor João Ribe Palharim, na página 482 do Evangelho Reunido, fez um comentário sobre o Salmo 22. Vamos ler? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus citou a profecia do Salmo 22, versículo 18. Aliás, vale a pena ler o Salmo 22 inteiro e ver narrado ali, em ricos detalhes, todo o sofrimento do Messias na cruz, com cerca de 1000 anos de antecedência. O Salmo 22 fala exatamente disso e ainda apresenta outros detalhes dramáticos. Olha o Salmo 22, eu vou ler um trechinho para você, do verso 14 ao 18, olha o que diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodeiam. Um ajuntamento de malfeitores me cerca. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Não é impressionante? Dá para acreditar que isso aqui foi escrito 1000 anos antes do acontecido? Até o detalhe das vestes sendo repartidas, o salmista, ele escreveu, sem saber. Isso é a perfeição da palavra de Deus. Enfim, independente de qualquer classificação que seja feita, o conteúdo dos salmos é ímpar. Não tem outro livro igual a ele na Bíblia. São escritos plenamente inspirados por Deus e devemos, além de conhecer, adotá-los como guia devocional, praticando seus ensinamentos. E para terminar, Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tem aquela pessoa que diz que não tem conhecimento, que diz que não entende a Bíblia, ela lê os Salmos e extrai dali grandes lições para a sua vida. Queridos, eu vou oferecer para vocês agora um questionário com 4 perguntinhas que eu quero que você me responda e mande a resposta pelo nosso WhatsApp. Eu quero muito saber se você conseguiu entender esta aula de hoje. Então, primeira pergunta: os salmos são formados por quantos livros? Ei, não vale colar, hein? Quero saber se você prestou atenção. Quantos livros? Eu disse para você, não estou falando de quantos capítulos, entenda. São 150 capítulos, você já sabe disso. Eu disse para você que o livro dos Salmos, esses 150 números, são divididos em grupos, como se fosse livro 1, 2, 3. Quantos livros são? A, 2, B, 3, C, 4 ou alternativa D, 5. Marque a resposta que você acha que é a correta. Quem são os autores do livro dos Salmos? Marque com X a única alternativa correta. A alternativa que está citando o nome de todos os autores é a alternativa A, Davi, Moisés, Asaf, os filhos de Corá, Salomão e Etã. Alternativa B, Lemuel, Asaf, Samuel e Jeremias. Alternativa C, Samuel, Jeremias, Isaías e Davi. Ou alternativa D, Davi e Salomão. Qual você acha que é a certa? Anote aí e mande a resposta. Pergunta 3. Quais são os temas mais conhecidos citados nos Salmos? Marque a alternativa correta. Os assuntos, os temas mais conhecidos são guerra, paz, sabedoria, iluminação, inspiração e louvor, alegria, reverência, felicidade, contentamento e regozijo, exultação, guerra, paz, adoração, juízo, profecia messiânica, louvor e lamento. Ou alternativa D, discernimento, adoração, paz, louvor, inspiração e apostasia. Eu li isso na apostila, marque a resposta certa. Quais são os assuntos abordados pelo livro de Salmos?
assuntos. Vamos lá, quais são eles? Salvação, dilúvio, monarquia, juízes e profetas. Seria essa a alternativa? Alternativa B, criação, período patriarcal, teocrático, monárquico, exílico e pós-exílico. Alternativa C, criação, vida de Noé, período pós-diluviano, babilônico e assírio. Ou alternativa D, arrebatamento, crucificação de Cristo, graça e redenção. Tá fácil, hein, gente? Esse questionário tá mamão com açúcar. E na quinta questão é só para você fazer um resumo, tá bom? Quero que você fique à vontade para escrever o que você conseguiu extrair desta aula de hoje. Queridos, hoje nós estudamos um pouquinho mais sobre os livros poéticos. Lembrando que os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Já estudamos o Jó e os Salmos. Nas próximas aulas nós vamos estudar Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei, tá bom? Deixe aí o seu comentário, mande o seu questionário respondido e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.